Isso é uma coisa muito legal, que acho que eu jamais vou ter alguém com a experiência que tu tem aqui nessa mesa, que tem toda essa abrangência de eu fiz games, eu fiz animação e fiz cinema live action. Na parte de games, obviamente, o público que assiste o programa, até o pessoal tem um pouco mais de noção. Mas como é que funciona? Quais são os diferenciais e como que tu sente essa possibilidade de trabalhar com animação, por exemplo, esse primeiro passo? Quais são as similaridades? Eu entendo que eles são absurdamente similares, dependendo do que tu está fazendo de game e dependendo do que tu tá fazendo de animação. Mas tu tem possibilidades incríveis. Eu sei que com animação tu inclusive terceirizaste parte e foi pra fora e foi ver como é isso. Como é que foi essa experiência de fazer animação lá fora? Antes ainda de games, tem a minha carreira de quadrinista, né? Ah, poxa. Então, assim... Maior ainda. O Lasanha Assassina nasceu nos quadrinhos. O Osmar nasceu nos quadrinhos. A última fatia. A primeira fatia. A última, ela é a última mesmo. Ela não fica deprimida. A primeira que ela é rejeitada. É verdade. Mas, então isso também me trouxe, primeiro, uma capacidade de aprender a contar histórias. Porque no quadrinho, você é tudo, né? Você interpreta, você faz o roteiro, você desenha, escolhe iluminação, escolhe enquadramento. Então você é tudo. Então isso te dá te força a aprender a entender o que é arte sequencial como nenhuma outra mídia. Sim. Aí eu fui pros games, mas eu queria fazer animação. Ah. Eu sempre quis. Entendi. Eu tinha trabalhado nesse estúdio que fazia Disney e tal. Sim. Então eu queria fazer as minhas histórias, mas eu fui pros games antes, querendo fazer animação. Por isso que meus jogos são desenhos animados interativos. Perfeito, faz sentido. Eles são desenhos animados, com a tecnologia que a gente tinha na época, até filme tinha, que era a Marisa Hort, e o Zé também animado e tal. E quando, assim, eu peguei um período muito bom, econômico, de games, pra você vender, mas em 2000 isso começou a dar uma falhada. Sim. E isso dando uma falhada, eu comecei a fazer muito mais advergame do que vender jogo para consumidor. Foi a onda que eu peguei. Porque o que aconteceu? Assim, os consoles começaram a ficar melhores do que os computadores. O brasileiro não produzia para console. Sim. Era outro tipo de jogo que chamava atenção. Então a gente começou a ver que aquilo estava mudando e a gente começou a fazer advergame para a internet. E eu comecei a fazer, em paralelo, uma produção de curtas de animação, sem incentivo. A gente fazia jogos e parte do estúdio fazia animação. Ah, deixa eu ver se eu entendi isso. Normalmente, quem tem o sonho de fazer o seu game, normalmente eles fazem o modelo padrão, que é: eu vou fazer vários serviços aqui, e daí parte dessa receita vai ser pra fazer o meu game. Exatamente. No teu caso... Foi animação. Foi animação. Eu já tinha feito os jogos que eu queria, que eu gostaria de ter feito. Sim. O meu barato era fazer animação. Já que não daria e tal, o Nimamundi tava num grande hype, eu via muita animação, eu sabia que eu queria estar lá, e comecei a fazer a Lasanha Assassina, que é um quadrinho que virou animação e tá no monstruário. Um dos monstros é a Lasanha Assassina. Ah, sim, faz tudo sentido. Então eu já tinha isso. E o Zé do Caixão eu chamei pra narrar a Lasanha Assassina. E deu muito certo, assim. Foi um filme que eu viajei o Brasil em festivais. Ele ficou super pop. Passava muito no Zoom, que era um programa da TV Cultura dedicado a curtas. Eu via, inclusive, vários desenhos teus, animações tuas, na Cultura. Sim, era super... Achei impressionante que tinha essa porta aberta sempre, assim, pra tudo que tu produzia. Não sei como isso acontece, mas achei... Acontece sim, as pessoas iam, os jornalistas, né, do Zoom, iam aos festivais, viam os filmes de destaque... Sim. E compravam. Perfeito. Compravam por pouco, mas sim. Imagina, você tá na televisão,